Olá a todos, mais uma vez nosso canal, dessa vez com a leitura de João 14 e falarmos de comunhão com Deus. O tema é João 14 e comunhão com Deus. Não se preocupem se aparecer de vez em quando notificações de WhatsApp, essas coisas, porque nós estamos gravando a tela, né? E não tem como desligarmos a internet. Preste atenção mais na mensagem. João 14 e comunhão com Deus. Nós vamos ler João 14 e vamos explicar certas coisas a vocês. Que vocês possam compartilhar esse vídeo com irmãos católicos e evangélicos, espíritas também, com qualquer pessoa, principalmente com irmãos católicos e evangélicos. Para quê? Para ampliar a consciência e para dar um modo de visão mais fiel ao Cristo. Então vamos lá, João 14 e comunhão com Deus. Começa assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar um lugar. Então Jesus quer dizer: a casa do meu pai há muitas moradas, né? O que é a casa do pai? É o universo inteiro. É a casa de Deus. É tudo. Então, Jesus, a gente pode abrir um leque para entender essa parte. A casa de meu pai há muitas moradas. Essas moradas são os mundos que existem no universo. Então, o que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer que os mundos existentes no universo, vários mundos, são habitados. Não só mundos físicos, mas também realidades dimensionais, planos espirituais. Então sabemos que existe o inferno e o céu, né? Alguns chamam de inferno, alguns chamam de umbral, né? E o céu. Existem vários níveis de céu. Segundo algumas teologias, filosofias, existe primeiro, segundo e terceiro céu. E existe, vamos dizer que exista primeiro, segundo e terceiro inferno. Estamos falando assim para ficar mais fácil, né, principalmente para católicos e evangélicos entender. Mas existem outras filosofias que falam que temos 7 níveis para baixo e 7 níveis para cima. Independente da filosofia, sabemos que existem essas dimensões positivas e negativas. Aqui na própria Bíblia tem uma parte que Paulo fala, lá em Paulo, né? Paulo de Tarso. Então ele fala: conheci um homem em Cristo que foi ao terceiro céu. Então, se ele foi ao terceiro, significa que tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro. E possivelmente tem o quarto. Então, todas as filosofias que nós conhecemos têm um fundo de razão. Existem dimensões para cima e existem dimensões para baixo. E existem mundos materiais também. Talvez os seres que habitem esses mundos não estejam na mesma forma de matéria que a gente, mas estejam em outra forma. Até porque, se, por exemplo, pegarmos o livro do Apocalipse aqui na Bíblia, vamos ver
que tem anjos com cara de leão, né? Anjos com diversas formas. Então esses anjos podem ser seres de outro mundo que tenham outras formas diferentes da nossa. Então tá, Jesus fala: a casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Então Jesus quer dizer que ia preparar lugar para os apóstolos. Jesus aqui estava conversando diretamente com os apóstolos. E Jesus disse: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então ele disse que ele vai e vai voltar. Se ele vai voltar de forma espiritual ou física, isso não sabemos, tá? Porém, o anjo, no final não desse texto, mas quando Jesus subiu aos céus, o anjo falou assim: não se turbe o vosso coração. O mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês vão ver descer. Então o anjo estava colocando que seria uma coisa visual, física, para nós, para o mundo. Então estava deixando claro que Jesus ia voltar. Aí já entra um raciocínio meu, tá? Para vocês todos, não só católicos e evangélicos, mas vocês todos entenderem o meu raciocínio. De tempos em tempos, Deus manda os seus emissários descerem para ensinar a nós aqui. Então, não foi só Jesus que desceu, tá? Existem histórias, né, de que antes de Jesus, outros seres desceram para nos ensinar várias coisas. Buda, por exemplo, se iluminou e ensinou várias coisas. Então, de tempos em tempos, Deus manda seus emissários para cá de forma física, para nos ensinar. Então, acredito eu que ou Jesus vai voltar mesmo, de forma física, ou vai vir alguém, algum outro Cristo, ungido, chame como quiser, algum outro emissário de Deus, para nos ajudar, nos ensinar coisas novas, né? E para nos ensinar, enfim. Depois ele volta de novo. Porque isso já aconteceu antes de seres descerem e voltarem. Então tá, continuando a leitura. Quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Então ele está dizendo que vai levar os apóstolos. Mas ele diz também aqui, ó, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Está falando para os apóstolos. Vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Mas, como os apóstolos não estavam entendendo a forma espiritual que Jesus estava falando, que Jesus estava falando de uma forma espiritual, não da forma literária que está aí. Então, vocês todos, né, evangélicos, católicos que estão me escutando, Jesus muitas vezes falou de uma forma espiritual, ele estava falando de uma condição espiritual. Não é para que nós peguemos o evangelho e possamos ler de uma forma literal, como foi dito, a letra mata e o espírito vivifica. Então, Jesus está falando de uma forma espiritual. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais,
E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer, primeiramente, que isso tudo, para chegar no nível dele e no mundo onde ele está, é necessário que nós possamos evoluir, crescer. Entende? Então, quando ele diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está querendo dizer da personalidade dele assim, tipo assim, eu sou o cara, vocês têm que me seguir, não com uma forma vaidosa. Jesus não estava dizendo isso de uma forma vaidosa. Ele quis dizer que para chegarmos no nível dele, devemos também evoluir e passar pela condição de um Cristo. Oh, que é isso que você está falando? Nós seremos um Cristo? Sim, nós também seremos um ungido, um Cristo. Como Jesus era o Verbo, né, como João falou, ou seja, Jesus é a incorporação da verdade de Deus. Oh, não é a Bíblia toda, não? Não. É Jesus que é o Verbo. Jesus que é a palavra. Jesus que é a incorporação da verdade de Deus. É o seu comportamento, o seu exemplo, o que ele faz, que mostra pra gente qual é a verdade maior. Então, o que ele quer dizer? Faça o que eu ensinei e vocês conquistarão esse mundo para onde eu vou. Basicamente isso. Ele quis dizer, siga-me no sentido não de vaidade, siga-me no sentido de fazer o que eu faço. Se comportem como eu me comporto. Pratiquem o que eu ensino, os meus mandamentos. E aí vocês conquistarão esse mundo maior. O nome disso é evolução. E ele continua aqui. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus estava falando aqui que ele é o próprio Deus? Não. Ele estava falando que ele é a representação ali de Deus. Como eu disse antes, ele é a incorporação da palavra, do verbo, da verdade divina. Então ele é um representante de Deus. Você que representa uma empresa, você, por exemplo, que representa o Estado, é um funcionário da empresa, do Estado, seja lá de onde for, a empresa toda precisa ir para um lugar ou basta você ir para representar a empresa e você já vai ser o reflexo dessa empresa?
Basta você ir, né? O indivíduo ir. Então é nesse sentido que Jesus está falando. Eu sou o representante de Deus. Então se você está vendo a mim, você está vendo a Deus. Até porque Deus não tem forma física, humana. Deus é energia superior, vamos dizer assim. E Jesus explica isso, explica que ele mesmo não é Deus, né? Continuando, ele diz aqui, ó, não crês tu que eu estou no Pai? Opa, então já mudou. Eu estou, eu não sou. Estou no Pai. Senão ele ia falar aqui, assim, se ele falasse que ele era Deus, ele ia falar assim, não crês tu que eu sou o Pai? Não, ele falou, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que significa isso? Eu estou nele e ele está em mim. Significa comunhão, que é o tema do vídeo de hoje. Significa que estamos na mesma sintonia, com o mesmo ideal, caminhando juntos. Comunhão. É isso que significa. Jesus está, né? Mas ele estava dizendo ali naquela hora que ele estava em comunhão perfeita com o Pai. O Pai está nele e ele está no Pai. E ele continua, diz assim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O que significa isso? Significa que existe um trabalho de parceria. A comunhão faz um trabalho de parceria. Quando eu faço o bem, quando você faz o bem, quando Jesus fez o bem, não é somente ele que está fazendo, é Deus através dele. Então, toda vez que você, eu ou qualquer um fazemos o bem desinteressadamente, né, realmente por compaixão, é Deus que está atuando ou se manifestando através de nós. Então, por isso que ele disse aqui, Pai que está em mim é quem faz as obras. Que obras são essas? São os poderes paranormais que Jesus demonstrou? Não necessariamente. As obras de amor. O bem que Jesus fez. Ele está falando desse tipo de obra. E continuando, Jesus diz assim, crede-me que estou, de novo ele repete, estou no Pai e o Pai em mim. Então ele diferencia, nem ele é o Pai, nem o Pai é ele. São dois em comunhão. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará no futuro. Então ele bota fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então o que Jesus quer dizer com isso? Aquele que crê em mim fará no futuro as obras que eu faço. Primeiro vamos ter que destrinchar essa parte aí. Crer não significa só acreditar em Jesus. Não é entrar para a sua religião e acreditar que Jesus existiu. Não. Crer significa juntar, né, o acreditar com o praticar o que ele ensinou. Então, crer é essa junção de acreditar e praticar. Então, quem acredita e pratica perfeitamente, quanto mais perfeitamente você praticar,
mais evoluído você vai estar. E aí você vai estar apto a fazer as mesmas obras que Jesus fez. Por quê? Porque quanto mais evoluído, mais praticando o que Jesus ensinou, de coração, mais se tornando bom, amoroso, pessoa de compaixão que perdoa, mais se purificando, mais em comunhão com Deus você estará, mais apto ainda de fazer obras cada vez maiores. Obras essas, desculpe, de amor. Então, por exemplo, Jesus curava ao simples toque. Era só Jesus que curava? Não, é o poder de Deus nele, em comunhão com ele e sendo transmitido através dele. Mas por que esse poder de Deus era transmitido de uma forma tão perfeita através de Jesus? Desculpe. Porque Jesus é perfeito. Ele está também no nível de perfeição e comunhão com Deus a 100%, a ponto de manifestar perfeitamente esse poder de Deus e aí poder curar de uma forma praticamente automática. Nós também poderemos fazer esse tipo de coisa. Porém, como ele disse aqui, fará essas obras no futuro. Quando nós estivermos mais perfeitos e mais em comunhão com Deus, nós também manifestaremos o poder de Deus de uma forma mais perfeita. Então ele continua aqui. E tudo quanto perdirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedir em nome de Jesus não é necessariamente eu fechar o olho e falar assim, igual muitas pessoas falam. Você está curado em nome de Jesus. Senhor, me cure em nome de Jesus. Não é usar esse termo em nome de Jesus. Não é isso. Em nome dele significa representando ele. É a mesma coisa que ele falou, que ele representa o Pai. Então, quando nós pedirmos em nome dele, significa que temos que andar em comunhão, em perfeita obediência ao que ele ensinou, exemplificou, e aí sim podemos pedir em nome dele. Aí estaremos também representando a ele. E aí vai existir uma comunhão, uma interconexão, vamos dizer assim, entre Jesus, nós e o Pai. É um efeito cascata, a energia, vamos dizer assim, o poder de Deus vai vir, passar pela figura, entre aspas, pelo Espírito de Jesus e ser encaminhado por nós. Então, continuando. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mesma coisa que eu expliquei agora. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amar é uma energia que nos liga, né? Então ele está dizendo assim, se você está ligado a mim, você vai guardar o que eu mando, o que eu ensino, o que eu exemplifico. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós não vamos falar desse outro Consolador, pelo menos não nesse vídeo. Aí ele continua, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber,
porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei, ele fala de novo, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Quando ele fala assim, vós me vereis, porque eu vivo, ele está querendo dizer que mesmo depois de morto na cruz, ele continua vivo. Ele está querendo dizer que a vida continua e que mesmo depois de morto, de desencarnado, os apóstolos, porque ele estava falando diretamente com os apóstolos aí, os apóstolos teriam contato com ele mesmo depois de morto. Aí ele diz, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Opa! Então percebemos uma grande comunhão, uma grande ligação, uma grande interconexão. Eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Significa que todos vão andar no mesmo ideal, na mesma comunhão. Então, continuando. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, aqui ele está falando para os apóstolos, mas falando também para todo mundo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você, que tem o mandamento de Jesus, que estuda os evangelhos, né? Seja esses sinóticos ou os apócrifos, né? Você que estuda sobre o amor de Jesus e os exemplos dele, se você tem realmente uma conexão com ele, então significa que você pratica, você põe em prática tudo que ele ensinou. E aí ele diz, e aquele que me ama, ou seja, quem guarda os mandamentos me ama. Está ligado comigo. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Ou seja, isso significa que se você andar conforme o que ele ensinou, exemplificou, você entrará em comunhão com ele e com o Pai. Entrará em sintonia, em afinidade. Por quê? Andarão todos no amor incondicional, que foi o que ele veio ensinar, o que ele veio mostrar para a humanidade. Então, continuando. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Significa o quê? Que Jesus vai descer e, se materializar para você? Não. Significa que Jesus vai descer e incorporar dentro do centro espírita para você? Não, não está falando disso. Manifestarei a ele, está falando que o poder dele, né, a energia dele vai transparecer através de você. Vai se manifestar através de você. Continuando. Disse Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém, qualquer um, ele está falando qualquer um, se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardará o que eu ensino. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos dentro dele, nele, morada. Aí entra aquela outra parte que Jesus fala assim, que não está em João aqui, né? Mas Jesus fala assim: onde dois ou mais estiverem em meu nome, lá eu estarei.
O nome dele não é você chegar no local e falar assim, eu estou aqui em nome de Jesus. Não. Significa você estar em nome representando ele. Desculpe. Então significa você estar representando ele. Você está amando, praticando o que ele exemplificou. Aí ele diz, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ou seja, isso significa que quem não ama, quem não está conectado com ele, não vai guardar as palavras dele. E ele diz assim, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então ele diz, o Pai está falando através de mim, é isso que ele quer dizer. Então, quem não o ama, quem não está ligado, vai andar na contramão daquilo que ele ensinou. Por mais que, como já ensinamos em outros vídeos, vocês podem buscar aí, por mais que todos somos um, estamos de uma certa forma interconectados, para que haja uma união, vamos dizer assim, maior, há necessidade de comunhão, de igualdade de ideal, igualdade de vontades. Então você, que é católico, que é evangélico, que é espírita, e diz que segue Jesus, você só acredita no que ele fala e põe em prática? Ou você acredita, mas não põe em prática? O nível de que você põe em prática é o nível de que ele vai estar em você, fazendo morada em você, maior ou menor. Então você diz, eu estou com Jesus, mas odeia o seu irmão, critica, execra, né, como é que se diz, faz mal, cria confusão, só porque a pessoa é diferente, é de outra forma, pensa diferente, mesmo sendo um inimigo, porque Jesus mandou amar os inimigos. Então, a pessoa é inimiga, ela anda no erro. Você a condena, quer ela no inferno. Então, será que você está mesmo com Jesus? Será que ele está fazendo morada em você? Foi isso que Jesus ensinou? Que você odiasse o seu inimigo e desejasse o inferno ou o mal para ele? Desejar o mal para alguém que tem uma ideologia, um pensamento diferente, ou faz alguma coisa errada também. Você deseja o mal para essa pessoa e ainda assim acredita que Jesus faz morada em você só porque frequenta essa ou aquela religião? Pense bem no que a gente está lendo. Então, continuando. Tenho-vos dito isso estando convosco. Então Jesus está dizendo o seguinte, estou falando agora, é isso que ele está dizendo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, continuando. Deixo-vos a paz. Minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemoriza. Então vamos ver essa frase. Te dou a minha paz, não dou como o mundo dá. E significa o seguinte: a paz que o mundo prega, o mundo, né? O que é para você estar em paz? Para muita gente estar em paz é estar numa praia, na sombra, com a aguinha de coco, água fresca, de vez em quando eu mergulho, volto, pego um solzinho quando quero, vou para a sombra, não tem nada perturbando. Essa é a paz que o mundo prega. Porém, a paz que Jesus prega é diferente. É uma tranquilidade, é um controle emocional, mesmo que do lado de fora esteja um furacão, esteja um abrigo, uma guerra, você manter o controle e exemplificar, ensinar o caminho do bem. As pessoas te condenando, te tacando pedra, como fizeram com ele, te chicoteando, e você, no equilíbrio interno, exemplificando, mostrando o caminho do bem. Essa é a paz que Jesus ensina, que ele fala para que a gente tenha. Então, continuando. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. De novo ele disse que vai e vai voltar. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse que vou para o Pai. Então, se me amas, vocês vão ficar felizes, porque eu estou indo para o Pai. Porque meu Pai é maior do que eu. O que ele quis dizer com isso? É uma linguagem espiritual, gente. Vamos perceber. O Pai está lá em cima. Quanto mais próximo do Pai, está lá em cima no sentido de nível de perfeição, nível de amor, nível de evolução. Porém, o Pai está em tudo, né? Como já ensinamos em outros vídeos, tá? Vamos lá. Vamos fazer um paralelo. Deus é uma energia consciente que interpenetra tudo e todos. Então Deus, paralelamente, é como se fosse a eletricidade. A eletricidade está aqui na pedra, na parede. A eletricidade está dentro de você. A eletricidade está dentro do animal, do vegetal, está na luz, está no ar. Em formas diferentes, em níveis diferentes, mas a eletricidade está em tudo, dentro de você e fora de você, no ar também. Então tudo tem eletricidade. Então assim fica mais fácil da gente entender que Deus está em tudo e em todos ao mesmo tempo. É fácil de entender que Deus é onipresente, onisciente, onipresente, onisciente, onipotente. Por quê? Porque ele é uma forma de energia, não que ele seja eletricidade, mas ele é uma forma de energia que está aqui agora. Está aí agora. Está dentro de você. Por isso ele conhece o seu coração. Conhece as suas intenções. Conhece seu pensamento. Está dentro e além de você. E de mim, de todos. E de tudo. Então, ele está falando para os apóstolos que deveriam ficar felizes por ele estar indo em perfeição, ficando cada vez mais perfeito, chegando cada vez mais próximo do Pai. Ou seja, vocês devem se alegrar por eu estar evoluindo cada vez mais. É isso que ele quis dizer. E continuando, Jesus diz assim: eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo,
e nada tem em mim. Quem é o príncipe do mundo? Jesus fala em outro momento que o príncipe desse mundo é o diabo. Vamos entender, diabo não necessariamente uma figura, um ser que bata frente a frente com Deus, que tem o poder de encarar Deus. Mas podemos entender diabo como tudo aquilo, ou Satanás, como tudo aquilo que é contrário ao que Jesus ensina. Contrário a Deus. Se Deus é amor, tudo que é contrário ao amor pode ser entendido ou chamado de diabo, de Satanás. Então pode ser uma entidade espiritual ruim? Pode, porque anda contrário ao amor, ao que Jesus ensina. Pode ser uma pessoa física também ruim? Pode, porque também está andando contrariamente ao que Jesus ensina. Entendeu? Não que o diabo seja uma figura só. Uma figura, só uma figura materializada que tenha o poder de bater frente a frente com Deus. Não é nesse sentido. Então, ele diz aqui, o príncipe desse mundo nada tem de mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Então, gente, nessa leitura de hoje, expliquei sobre a questão da comunhão, né? Expliquei sobre várias outras coisas, mas o mais importante é a questão da comunhão com Deus. Toda vez que nós andamos praticando conforme Jesus nos ensinou, nós estamos em comunhão com Ele e com Deus. Nós estamos em sintonia de energia com Ele e com o Pai. Eles fazem morada em nós no momento que nós andamos conforme Jesus exemplificou e ensinou. E o que Jesus exemplificou e ensinou? Amor incondicional. Não divisão, não ódio, não ostentação, pureza. Então, esses três quesitos. Desapego de tudo que é materialidade, né? Desapega de toda materialidade. Jesus tem uma passagem que ele fala para o jovem rico assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me acompanha. Quem vier após mim, negue-se a si mesmo. Carregue sua cruz cada dia e siga-me. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala para o jovem rico vender tudo que tem, ele está ensinando, falando sobre desapego. Desapegue de tudo que te prende a essa matéria. É isso que ele quer dizer. Desapegue de tudo que te prende a questão ao mundo. Então, não só questão de ostentação e de bens materiais, não só, mas toda a questão referente a prazeres carnais, assim, bens materiais, apegos, posses, né? Eu tenho posse da minha esposa, eu tenho posse do meu marido, eu tenho sentimento de posse pelos meus filhos. Então, tudo isso é apego, todo tipo de apego a materialidade, vícios, etc., né? Então, tudo isso é negativo e te prende aqui. Então, Jesus ensinou essa questão de desapego completo. Quanto mais desapegado, mais puro você também se torna. Reforma íntima. Jesus fala assim: aquele que não se tornar como uma criancinha não entrará no reino dos céus.
Se tornar significa esforço próprio. Criancinha simboliza pureza. Então significa que você tem que se esforçar para ser puro de coração, para então ter acesso ou conquistar esse reino dos céus. Então o que é ser puro de coração? É olhar para mim mesmo, entender as minhas negatividades, trabalhar isso e criar virtude. Então eu vou entender, eu sou egoísta, sou orgulhoso, pô, tem que diminuir esse orgulho e tem que criar mais humildade, tem que diminuir esse egoísmo e tem que abrir mais a mão, compartilhar mais. Eu tenho raiva, tenho que diminuir essa raiva e aumentar esse amor. Quanto mais virtudes, também mais pureza. E o terceiro ponto, a prática do amor incondicional. Quanto mais você pratica, põe em ação o amor incondicional, que é incondicional, é você fazer até para o seu inimigo. Você está apto, pronto e disposto a dar as mãos e auxiliar o seu inimigo, as pessoas diferentes. Diferente de você, diferente do que você acredita. Você fazer o bem a todos sem querer nada em troca. Isso é amor incondicional. Eu posso não aceitar a vida do outro, não concordar com a atitude do outro, porém eu tenho obrigatoriedade de, no sentido espiritual, de evolução, tenho obrigatoriedade de ajudá-lo se ele estiver passando fome, se ele estiver necessitado de um agasalho, se ele estiver necessitado de uma palavra amiga, de um abraço, de alguém que o escute, tem obrigatoriedade de fazer o bem a essa pessoa. Quanto mais amor, mais bem eu fizer, também mais pureza e mais evolução. Então tudo vai depender do nível de desapego, nível de reforma íntima e nível de amor que você faça. Quanto mais comunhão com Deus, mais comunhão com Cristo. Eu espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos. Desculpe os espirros, as tosses, é uma alergia. Desculpe as notificações, como já explicamos no começo. Mas muita paz a todos.